um prazer muito grande nós estarmos iniciando mais um Papo de Graça neste dia, nesta quarta-feira, dia 22, não é? De julho de 2009. E depois de algum tempo de ausência, em razão de estar tendo que cuidar e tendo o privilégio e a responsabilidade de cuidar da sua esposinha, da Marta, que se submeteu a uma cirurgia, o nosso querido Chico está conosco aqui, nos dando muita alegria, e o Tom, que tem estado aqui todos os dias me ajudando e secretariando no programa, na conversa, e o Chico, mesmo ausente daqui, faz isso de casa. Graças a Deus, hoje em dia, quase tudo pode ser feito de maneira internetiana. A distância, né? Mas a gente consegue fazer e acompanhar, né? Acompanhar tudo, às vezes até bem mais do que do ponto de vista presencial, né? Eu presidi grupos grandes, assim, com muita gente trabalhando durante 25 anos na vida, né? E eu noto o seguinte, número um, que o trabalho que é feito hoje aqui via internet por nós, e que tem a sua desembocadura presencial, por exemplo, no Caminho da Graça, nessas outras coisas, mas para que eu fizesse a mesma coisa que a gente faz com tão pouca gente, nós somos muito poucos efetivamente fazendo coisas integralmente, né? E algumas ajudas aqui e ali. Para que naquele tempo se conseguisse fazer o que fazemos hoje, eu já teria que estar aí com umas 80 pessoas trabalhando em tempo integral. Em tempo integral. Houve períodos na vida em que, para fazer tudo que eu fazia, nós tínhamos ali 500 pessoas com carteira assinada e mais 800 voluntários com ajuda de custo, ida, vinda, refeições, tudo coberto para dar conta daquele volume. Então, era tudo muito complicado. Por exemplo, os e-mails que você dispara para 500 mil de pessoas. Eu escrevo um texto aqui, te envio por e-mail, você formata lá, bota na máquina, ela dispara. Para nós fazermos isso para 200 mil pessoas, antes de haverem aquelas máquinas envelopadoras que você acaba tendo que comprar. Era tudo manual, né, antes? Meu amigo, eram mesas e mesas. Era manual e na língua, né? Eram litros de saliva. E vapo. Era uma loucura tudo, né? Então, aí você dispara lá, ela está disparando e você está fazendo uma outra coisa, eu já estou dedicado a muitas hoje a internet outras. e esses meios de informática facilitou o mundo para a gente, né? E aqui mesmo, na VMV TV, o nosso mago informático, que é o Edivaldo, e mecânico e eletrônico e qualquer outra coisa, se me dissesse, olha, você tem que ir para um satélite, ficar ou para uma base espacial, e só pode escolher uma pessoa para levar, que não seja um especialista da NASA, e um manual, quem é que você quer levar? Eu digo, o Edivaldo e mais ninguém. O Edivaldo é um MacGyver, né? Porque dá ele um clipe, uma fita crepe, qualquer coisa assim, ele monta um PC, né? A gente estava no meio do deserto Negueb, gravando um programa, há muito tempo atrás, que a gente já está juntos há 20 anos. Então, muito tempo atrás, no tempo que já era moderno naquele tempo, porque antes precisava de 2 caras só para carregar o gravador portátil que você levava para a externa, de tão pesado que ele era. O senhor diz o gravador de vídeo. Hoje, que está dentro da câmera hoje, só para levar o portátil. Então, a gente já estava feliz que nós tínhamos conseguido comprar aquelas câmeras Sony DXC, as primeiras sem tubo,
que vinham com uma mochila com o gravador na mochila, e era um mochilão pesado, o cara ficava igual um astronauta. Já conseguia um só fazer. Ah, mas era um só. Aí quebrou. De repente a gente está gravando lá, eu e ele, o documentário, o amigo Hugo Rovitch, servindo um cafezinho. Quebrou o negócio no meio do Negueb. E a gente só tinha aquele equipamento. E para alugar equipamento em Jerusalém era o olho da cara. Nós não tínhamos dinheiro para alugar. Aí paramos a gravação, fomos pro hotel. E eu preocupado com aquilo, poxa, vamos perder a viagem, quebrou o negócio todo, ou então vamos nos endividar para poder terminar isso aqui. Pensando e orando, aí de repente o Edivaldo bate na porta do meu quarto, assim, umas 10 da noite, 11, sei lá. Pastor, dá uma chegada aqui, consegui resolver o problema. Eu falei, mas como? Peça de reposição, o que você fez? Ele falou, não, no dedo. No dedo? É. Deu uma dedada. Não, ele descobriu um modo lá de que ele mesmo ia fazer no dedo a gravação. Ele... Charlie Chaplin. A manivela. E a gente gravou na manivela. Aí, pois bem, hoje ele entra aqui da casa dele, né? Ele entra aqui, daqui a pouco você vê aquela assombração no computador, é o Edivaldo lá da casa dele operando remotamente as coisas todas. Não, e tudo que a gente faz aqui hoje ele tem a facilidade de poder fazer isso de lá. Ou do carro, abre o laptop no meio da rua. O Thiago avisa ele que está com um problema aí qualquer. Pera aí, pá, entra aqui, não sai, vai para acostamento. Entra em tudo que é máquina, vê onde é que está, opera de lá, fica tudo na mão dele à distância. Pô, quanto é que custa? Custaria naquele tempo anterior a essa possibilidade remota? Fora a quantidade de pessoas que ia demandar de ter que ter sempre em prontidão, fazendo, executando e um monte de atividades que muito, de modo que é uma bênção extraordinária para esse nosso tempo de profunda e total escassez de recursos, que a gente tenha esses meios de facilitação para que as coisas possam minimamente chegar onde elas estão chegando, atingindo minimamente a quem elas já atingem, que pela graça de Deus é muita gente. Mas, meu querido Chico, você tem uma lista de hoje eu trouxe temas, aqui uma lista que algumas pessoas vão enviando por e-mail, e aí eu vou juntando. Algumas a gente já faz uma seleção, porque já tem temas que já foram tratados aqui, e outros que no site já está em abundância lá como conteúdo para eles, né? Então o que você acha melhor? Eu cito algumas e a gente vai num... Não, pode ir começando do começo, então, a gente vai tentando... Bom, a primeira que encaminhar aqui é o seguinte: quais os riscos e oportunidades para a fé cristã que você vê na presente era em que a gente vive? Riscos e oportunidades. Riscos e oportunidades. Que seriam por fé cristã, eu espero que a pessoa não esteja falando do cristianismo. Sim. Se ela estiver falando de fé cristã... Eu acredito que eu esteja falando mais como fé cristã, não como cristianismo. Perspectiva do que seja fé no Evangelho, fé em Jesus, não mudou nada. E, ao contrário, quanto mais difícil se tornar, melhor ficará para a genuína fé no Evangelho. Quanto mais difícil se tornar, melhor ficará para a genuína fé no Evangelho. Isso seria uma oportunidade, esse tempo, por exemplo... É porque agora ainda está piece of cake, está tudo molezinha. E aqui no Brasil a gente não tem nem ideia ainda do que é a dificuldade. Né? Tá tudo aberto de todos os modos. Mas há lugares do mundo já completamente fechados e há lugares que não são fechados, mas se tornarão em breve completamente indiferentes e mesmo
capazes de abominar a qualquer coisa relacionada a Jesus, não por causa do Evangelho, mas por causa do cristianismo e da igreja. E aqui no Brasil, a ignorância, a necessidade, a superstição, todos esses elementos ainda manterão o circo do cristianismo vivo muito tempo. Mas já é notória a decepção, o cansaço, o crescente cinismo, especialmente de ex-evangélicos. Quer dizer, os seres já mais cínicos, os seres mais europeus, vamos dizer assim. Pós-cristãos? Mais pós-cristãos, do ponto de vista do olhar para o cristianismo que eu conheço no Brasil, são todos ex-evangélicos cultos, mas não com uma experiência com Jesus. Eles foram caras profundamente da igreja. Não, foram até crentes de igreja, fervorosos na igreja. Sem relação com Jesus. Isso é outra história. Ter uma relação com Jesus é uma coisa. Ser apaixonado por igreja, viver para a igreja, pregando a mensagem de Jesus que a igreja ensina, é outra. Não faz uma nova criatura. Faz um cristão consagrado. Mas não uma nova criatura. Essa relação é muito diferente. É muito diferente mesmo. O nominal, então, já está lá, eu estou falando ainda daquele consagrado, que é o levita, o sacerdote, o cara que está ali, que ama aquilo, ama. A igreja de Deus para ele são gêmeos siameses. É por isso que é difícil a percepção dele disso. Ele tá embrenhado ali dentro. Deus, Jesus e igreja são uma coisa só. Então, esse indivíduo aqui, quando leva o cacete, perde totalmente o romance, ele tende a se tornar o indivíduo mais pós-cristão que exista na visão que ele tem do cristianismo. E aí ele pode ser até brasileiro, com todas as superstições brasileiras, as irreflexões brasileiras, a falta de conhecimento histórico brasileiro, de tudo isso. Mas a experiência dele vai fazê-lo ter esse olhar. E de modo que os indivíduos mais pós-cristãos que eu conheço, na observação do que seja aí o cristianismo no Brasil, são ex-evangélicos que um dia foram apaixonados por igreja e confundiam Deus, Jesus e igreja como uma coisa só, que se decepcionaram totalmente com esse pacote, que tiveram uma experiência de inserção no mundo e em outras visões, e que olharam a partir dessas outras visões para a experiência deles e disseram: quão abominável, burra, pobre, sem cabeça, irreflexiva, fanática, cheia de psicologia de seita, diminuta, mínima. É uma nano-existência aquela que eu tive ali dentro, de tão pequena e indefinível, comparada com essa visão tão maior de quem seja o homem, o mundo, a humanidade, isto e aquilo que eu estou encontrando nesses outros grupos e que é fácil encontrar. Até mesmo da prática do amor, né? Fácil encontrar. Então esses indivíduos são os que, por exemplo, me escrevem com maiores hostilidades em relação ao cristianismo. Em geral são pessoas que nem sabem exatamente o que eu penso, nunca foram no site, nunca leram, só ouvem amigos comentando alguma coisa, aí o cara acha que eu estou numa de defender o cristianismo, que eu nunca estive. Se ele... Os teus textos nesse tema... me lembro de um artigo que eu escrevi para o Jornal do Brasil em 1981, onde eu não teria um reparo a fazer hoje em relação ao que eu vejo hoje à minha volta. Então, para mim, sempre foi assim. Mas ele não sabe, ele é que me confunde com a confusão dele. Como ele acha que eu sou crente, e eu sou, e ele um dia se achou crente,
e para ele ser crente o pacote era aquele, Ele acha que as categorias são ele as fica mesmas, né? pensando que porque eu sou crente eu sou aquilo. Exato. E eu não tenho nada a ver com isso. Aí ele me escreve, anarquizando, como é que um homem que pensa como eu ainda está nessa. E com argumentos muito... Outro dia eu escrevi um texto aí sobre Maomé, não sei o que não é, ou alguma coisa assim lá. E eu estava sem pressa, estava, aliás, sem tempo. E tinha acabado de reler boa parte do Alcorão. E resolvi escrever uma coisa assim rápida, eu só tinha 20 minutos. Eu escrevi uma bobaginha mesmo, assim, uma lauda e meia ou duas, e colei lá. Aí nenhum muçulmano me escreveu, mas 2 ou 3 desses ex-evangélicos pós-modernos me escreveram, porque agora eles se converteram a outra religião, a religião do politicamente correto, que é a religião da pós-modernidade. Exato. Né? Então, aí tem uma questão sobre isso aqui também. Riscos e oportunidades, nenhum. Quem for do Senhor vai ficar mais do Senhor. Quem não for do Senhor vai ficar cada vez menos da igreja. Caio, olha só, o Douglas pergunta que se acha que isso ocorrerá em meses ou alguns anos aqui no Brasil? Você acha que não, uma coisa aqui no Brasil demora muito. Ainda tem muita universalização para ser feita, ainda tem muito otário para ser enganado aqui. Estados Unidos também foi uma Nos pergunta. Estados Unidos o processo está acelerado de decrescência. Tanto é que você vê a diminuição dos evangelistas, televangelistas na televisão, esse negócio todo é gritante. Dos ministérios paralelos, qual é a última onda americana? Você vê que houve um vazio, até Parou, antes a gente até via isso com mais frequência. Era todo de 6 em 6 meses tinha um Pensacola. Porque o problema maior também é que o que lá não acontecia, logo depois vinha um refluxo para cá, né? Como dizia um cara que todo demônio desce do norte, né? O Brasil agora está exportando. Está exportando mesmo. Não sei se você prestou atenção nesse filme como é o nome daquele ator? Rocky, uma coisa assim, um que fez agora um filme de um lutador de telecom. O cara fez 9 semanas e meia de amor. Isso, aí sim feiou tudo. Aí depois se danou todo e deu essa virada fazendo um filme sobre um cara que está fazendo uma virada, ou tentando fazer uma virada. Ele representou quase que assim filme de redenção. Né? E aí, eu não sei se vocês prestaram atenção, vocês viram o filme? Eu assisti. O tempo que a placa da Igreja Universal do Reino de Deus apareceu naquele filme. Como é que você repara isso? Não, mas pelo amor de Deus. Eu nunca ia ver isso, não. Nem reparei. Universal Church of the Kingdom of God, com as letrinhas todas idênticas da franquia, com o Pare de Sofrer. Você acha que foi pago aquilo? Provavelmente. Provavelmente. Com certeza, eu também acho que é por aí mesmo. Provavelmente, como eles já me procuraram muitas vezes, querendo saber se eu gostaria de ajudar a financiar pedaços de filme para mostrar coisas que eu fazia. E eu nunca tive essa disposição. Mas apesar disso, tem um filme aí da Tezuka Yamazaki com o Antônio Fagundes, que eles me procuraram querendo saber se eu poderia ajudar, e o filme, parte do filme, iria rodar dentro da Víndio, da Fábrica de Esperança, mostrando coisas que a gente fazia, não sei o que e tal. Eu falei que não tinha nenhum interesse, mas que eu conhecia um pessoal na Europa, àquela altura, que tinha muito desejo de investir em cinema, que carregasse algum tipo de fundo social. E era um filme que era na sequência do Pichote. Ela estava querendo fez um filme sobre uma pichota de classe média, uma dessas meninas que são de classe média, mas estão sempre se metendo em rolo marginal. E o Antônio Fagundes era o pai da garota. Aí eu mandei uma carta, um fax, naquele tempo era o fax, para lá, apresentei-os e rolou lá alguma coisa. E aí no filme tem lá agradecimentos à Víndia, não sei o que, isso e aquilo, tal, por causa disso. Então, isso é fácil acontecer. Ninguém fica pensando
que quando uma câmera de um filme para na porta numa rua, filmando uma cena, que aparecem placas, um Walmart lá no fundo, ou seja lá o quê, que eles não morreram numa grana, meu irmão. O carro, a moto, tudo. Usava, eu pensava que tudo era é só a Coca-Cola que colocava na mesa, todo mundo coisas, né? põe. Não, isso é tudo envolve merchandising aí, É nessa normal, questão. é normal. É exposição. E merchandising cristão tem muita também. Por que você diz que essa seria uma virada no sentido da que você mencionou a questão do filme? Do que? Lá nos Estados Isso. Unidos? Não, eu digo o seguinte, que nós estamos exportando. Eu falei que isso é um sinal de exportação. Porque nos Estados Unidos mesmo, a produção da maluquice deu uma diminuída significativa. Com o Maurice Cerullo indo para a prisão, com a morte do Jerry Falwell, que era um grande animador de maluquices moralistas, com aquele maluco lá que era o líder lá do Christian Coalition, com as lutas anti-gays de maneira totalmente odiosa, né? Um indivíduo odioso, tudo dele transparecia ódio. Aí pegam o cara pedófilo, pegando tudo que é garotinho, não sei o que e tal. Aí vem tudo abaixo, aquela maluquice toda. Foi uma sucessão. O que aconteceu com os padres católicos de Chicago e de outras dioceses com pedofilia, aconteceu com os evangélicos americanos, tanto com pedofilia, quanto com grana, corrupção, com tudo que não prestava, prostituição e tudo, só que aqui não é divulgado, né? E mais lá foi um pau danado, bateu na canela, quebrou muita coisa. E a vitória democrata nas eleições passadas deu uma esvaziada significativa no poder político que os evangélicos americanos tinham para impor coisas. Eles impuseram muitas. O Bush foi eleito pelo medo do pinto. Foram os evangélicos que elegeram, fizeram a diferença tanto na primeira quanto na segunda eleição. A questão da homossexualidade, por causa disso, né? Que grande questão de que talvez fossem abrir espaço para o casamento, para a oficialização da união homossexual. Então, por causa do pinto, eles deram essa herança para o planeta. E a gente fica pensando que as grandes questões do mundo são motivadas por grandes preocupações mundiais. Não, era um pinto. Você acha que esses grandes escândalos, o Paulo pergunta, a Douglas pergunta, você acha que esses grandes escândalos, Caio, faria aumentar o acréscimo de igrejas nos lares, essas coisas, de gente? Ah, claro, tem muita gente, todo mundo que é crente de verdade e que passou a não aguentar mais o circo, tendeu a começar a reunir-se nos lares ou em grupos menores. É algo mais de modo informal, que, né? eu desde jovenzinho, quando eu li ali no Apocalipse, naquela referência à mulher que dá à luz a um varão, um filho varão, que há de reger a terra com a vara da sua boca, e contra a qual o dragão lança a sua investida para destruí-la, ela, porém, diz, é socorrida, ele joga um dilúvio sobre ela, porém, é socorrida pela terra. Ela é socorrida pela terra. Essa expressão, desde que eu sou novinho na fé, ela sempre me disse uma coisa que eu não conseguia explicar por quê. Mas ela vinha aquela intuição. E quanto mais os anos passaram, mais essa intuição aumentou em mim. E hoje, ela é mais do que uma intuição, ela é praticamente uma certeza de que quando se diz que essa que gerou o filho varão, que é uma Maria arquetípica, e que é a igreja, que é essa Maria arquetípica, esse povo de Deus, quando eu digo igreja, não é a igreja de Paulo, de Pedro, é a igreja. O povo de Deus. É o povo de Deus dos santos arrolados, é dali que procede isto.
quando o enfrentamento com o dragão, assim como Maria foi salva no deserto, indo para o Egito, no enfrentamento final com o dragão, a salvação dessa Maria de todos os santos, da igreja viva de Deus na terra, será o fato da inachabilidade dela. Ou seja, o deserto será a impossibilidade dela ser pontuada. Da diluição dela. Da diluição, ela vai ser forçada a virar sal da terra. Ela vai ser forçada a se tornar luz do mundo, espalhadinha. Isso é tão real que em países onde a perseguição por causa da fé cristã é veemente, né? Você vê que as igrejas elas estão mais diluídas nesse sentido, né? São grupos menores. No tempo em que a China perseguia cristãos, que foi o tempo áureo da fé em Jesus na China, hoje já está uma avacalhação danada lá, né? Sim. Mas o templo já está reinando. Já está, já. Os americanos foram para lá fazer missão de fariseu, transformar chinês em prosélito de cristianismo ocidental, 2 vezes mais filhos do inferno do que nós próprios. Então, enquanto o pau cantou, foi a época áurea. Era todo mundo nas casas, grupo, comunhão, aquela coisa subversiva, fermento. Aí surge um Constantino, aí surge alguém que diz, olha, agora o poder é de vocês, as portas estão abertas, aí avacalha tudo. Aí um cara está me ouvindo lá e me diz o seguinte, poxa, esse Caio é um doente, ele gosta de cacete. Não, doente é crente que só consegue ficar crente na porrada. Desculpe a expressão, mas às vezes pior porque eu ainda sou da geração em que porrada é palavrão. Hoje em dia todo mundo fala como fala bolacha Maria. Mas eu quis significar mesmo aquilo que nos velhos tempos significava. A palavra pesada. É, pesada. Porque isso é que me choca. Eu não. Eu estou aqui crente, gostando de poder pregar o Evangelho, implorando a todo mundo para a gente aproveitar enquanto dá para pregar para todo lado. E a moçada não quer. Então doente não sou eu. Doente é quem só vira crente no cacete. E que na hora em que aparece um Xu-Pong qualquer da vida na China e diz assim, agora o comunismo é o meu poder de controlar vocês, e o capitalismo é a nossa liberdade de ganhar dinheiro e as portas estão abertas. Um híbrido. Aí de repente todo mundo que um dia foi crente vira outra coisa. Então esses que são os doentes. Mas a história mostra que perseguição sempre purificou. Eu ia lembrar disso agora, em Atos, por exemplo. O Apocalipse termina dizendo isso, né? Quanto mais o bicho pega, mais o santo vai se santificar e o imundo vai aprofundar-se na sua imundícia. E o caminho da graça, o que está acontecendo com a gente, graças a Deus, está gerando muitas questões nos corações. Por exemplo, o Adriano, não tenho mais ambiente dentro da igreja por causa do evangelho que venho me alimentando no caminho da graça. Isso é um processo normal? Não tem ambiente não dentro... tem um ambiente dentro da igreja, não tem ambiente dentro desse clube, não é? Desse circo. E porque você nunca esteve tanto na igreja, meu irmão. Exato. Assim, quanto mais o indivíduo não se sente ambientado no ambiente de algo que se chama igreja e que só é um circo de ilusões, é mais sinal de que crente esse indivíduo é e de que igreja esse indivíduo é. Né? O perigo, o horror, é a gente ver o pessoal lá naquela loucura toda, o desevangelho sendo anunciado, a mentira sendo pregada, a manipulação sendo louvada, o circo instituído e todo mundo brigando para ter no mínimo um papel de palhaço no palco. E aí é que é triste, né? Eu lembro que logo que eu me converti, e aí passado um tempo eu me envolvi com a igreja e a gente acabou se
lá dentro, alcançando alguns ministérios. Aí logo depois eu fui fazer a teologia. Eu lembro que no primeiro, se não muito, o segundo semestre do curso, eu lembro da fala de um professor que ele citando alguém de que havia sido mencionado fora do país, né? Um daqueles congressos de missões, né? E naquela época o Brasil não era visto como o grande celeiro de missões. E aí ele disse que essa pessoa fez uma referência dizendo que a igreja, daqui a um tempo, seria o maior campo de missões que a gente teria a alcançar. Isso tem o quê? No caminho tem 2 anos, já deve ter uns quase 8 anos atrás. Para nós ouvirmos aquilo como seminaristas, foi um pouco chocante, né? Mas é o que a gente vê acontecendo. Na verdade, a igreja se tornou hoje, num certo sentido, o maior campo de missões, no sentido de que o evangelho deve ser pregado e anunciado para dentro de novo. Tem dois redutos muito difíceis de se pregar o evangelho no planeta Terra. Eu acho que o mais difícil deles é o Islã. É muito difícil. Não se viver o evangelho, mas é muito difícil conseguir abrir a boca para anunciar o evangelho. Então, viver o evangelho ninguém segura. Você pode em silêncio gritar o evangelho. Era isso que quem quisesse ser missionário em países islâmicos deveria fazer. Como o nosso querido Pedrão, antigo Pedro do Borel, que agora está fazendo missão no Cairo, no Egito. Agora é o Pedro do Bem, Pedro do Cairo. E eu tenho me mantido atualizado a respeito dele através do Marco Salomão. E estou até com muita vontade de ver se numa próxima ida ao Egito eu consigo dedicar um tempo a gravar o que ele está fazendo lá. E o que ele está fazendo é o bem, que é a única coisa possível de se fazer quando se é de Jesus, isso é natural. E quando se é de Jesus no mundo islâmico, é o único testemunho possível naquele ambiente que é capaz de qualquer coisa sem hesitação para calar a boca de um testemunho. Eu não estou dizendo isso assim com nenhuma paranoia, eu sei disso. Isso não acontece só em ônibus de turista. E em alguns desses países. Em outros países, nem mesmo no ônibus de turista você pode abrir a boca a respeito do assunto. Então, o primeiro bastião de hostilidade é o Islã, o segundo é a igreja. É a igreja. Para pregar o evangelho. Não é para chegar lá dizendo assim, Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo. Aleluia, irmãos. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quem quer aceitar Jesus, olha só, se você contribuir, o Senhor vai te abençoar. Não, isso aí não é evangelho. Isso aí não é nem um anjo de luz pregando outro evangelho, é um anjo brega pregando um evangelho que não é evangelho. Os caras não precisam nem de anjo de luz para enganá-los. Basta um anjo de neon para enganá-los. Não precisam nem de um mágico como o Chris Angel para enganá-los. Basta o Benihim para enganá-los. É tão básico que o diabo diz, eu vou mandar o neon, não vou nem mandar anjo de luz. Então, para esse povo, ouvir o evangelho está ficando cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Mesmo os pós-modernos europeus, quando eles ouvem o evangelho, eles distinguem. Eu, por exemplo, passei muito tempo pregando na Europa e eu adorava e gosto de pregar na Europa, porque, número um, é um pessoal pensante. Então você não precisa ficar com muita preocupação sobre se você está sendo entendido ou não está sendo entendido. Você pode exagerar na dose. O pessoal lá é dado porque eles acompanham, né? Eles acompanham. Então, para mim, era quase um prazer pessoal poder pregar sem ficar me restringindo, puxando para trás o tempo todo. E podendo ir solto. E especialmente em países como a Inglaterra, a Alemanha, onde existe uma tradição reflexiva
a partir do povo mesmo, era muito gostoso, interessante. E eu via que eles conseguiam fazer a distinção entre a mensagem do cristianismo e a mensagem do evangelho quando eles ouviam. E agora, hoje em dia, o que acontece é o seguinte: criou-se uma escatologia existencial no coração da religião cristã. Ela está se sentindo em estado de perda de poder e de diminuição, e ao invés de se converter a Jesus, ela se aferra a si mesma. Então o que vai acontecer é que quem ficar, vai ficar cada vez mais fanático e fundamentalista por aquilo ali. Quem ficar, vai ficar cada vez mais fanático e fundamentalista em relação àquilo ali. E aí, na verdade, se torna realmente um ambiente de hostilidade ao evangelho. Fica uma coisa sunita fanática, xiita fanática. É o mesmo espírito. Vai ficar bem parecido. O José Nilson pergunta, né? E tem outra do Carlos que tem. O primeiro, o movimento pentecostal está com os dias contados? Segundo. Não, eu estou dizendo que ele vai longe ainda. Aqui no Brasil, especialmente, tem muita gente. E quando eu falo de movimento pentecostal, pelo amor de Deus, não confundam. Eu não estou aqui falando de gente que se chama ou se auto-intitula de pentecostal porque creia genuinamente os dons do Espírito, nas coisas que a Bíblia postula em relação aos dons do Espírito. Não é disso que eu estou falando. É o movimento, né? Eu estou me referindo àquilo que o movimento se tornou. E se tornou um negócio feio, horroroso, uma macumba. E o neopentecostal, uma bruxaria explícita. E é disso que eu estou falando, só disso que eu estou falando. Esse movimento no Brasil e na América Latina ainda tem expansão. Tem muita miséria, muita fome, muita ignorância. Isso, né, cara? Encontra lugar onde se expandir, crescer. Na África também, aonde houver ignorância e superstição, eles vão crescer. Aonde houver conhecimento e as superstições não forem do tipo ignorante, mas forem aquelas superstições desenvolvidas a partir da consciência, suposta consciência espiritual da nova era, mais sofisticadas, eles não terão entrada nenhuma. Assim como a Universal do Reino de Deus nos Estados Unidos só graça entre hispanos e brasileiros. Americano passa batido. O americano supersticioso vai até para a igreja neopentecostal de americano, né? Por uma questão de preconceito, ele não vai para uma terceiro-mundista que ele, na burrice dele, assume que é mais burra do que ele. É só isso. E a possibilidade do caminho da graça se tornar um caminho de evangélicos? Está perguntando o Carlos. O que eu mais falo aqui. Já tem bastante coisa no site sobre isso. Carlos, entre lá no On Demand, veja tudo, tá, meu Inclusive mano, no blog do Caminho. Mas é que eu fico rouco. No blog do Caminho existe um link onde todos esses textos que você já escreveu relacionados ao caminho, à instituição, à igreja, estão todos eles lá linkados numa sequência bem lógica, fácil para o pessoal ler e entender isso aí até com um processo até mais tranquilo lá. E aí, Chico? Olha, aqui deixa eu ver o que mais que a gente não tenha respondido. Vou entrar aqui num assunto um pouco diferente do que a gente já citou, porque eu acho que até três questões aqui pelo menos já foram respondidas nisso aí, né? Mas tem uma aqui que ele colocou: música cristã versus secular. E aí um outro, em termo parecido, colocou o seguinte: artes no meio cristão. Por que é tão feio? Vamos começar pela última, né? É tão feio porque o belo é feio no meio cristão evangélico. O belo é feio. Então, que sentido que você no diz sentido assim? de que existe uma Estético, imoralidade na beleza, no olhar cristão.
O olhar cristão, entre aspas, é tão neurótico com relação à sexualidade, é tão adoecido, que ele imputou sensualidade à beleza. E imputou imoralidade à beleza. É isso mesmo. De modo que o belo Não é apreciável nesse caso. Então. tem que ser feio para o cristão. Senão dá tentação nele. E por isso ele não sente nenhuma motivação em relação ao belo, até porque o belo também ficou associado no entendimento pervertido dos cristãos à vaidade, como se apenas os belos pudessem ser vaidosos e a gente não experimentasse vaidade na feiura. Quando na realidade algumas das pessoas mais vaidosas que eu conheço são algumas das mais feias que eu conheço. E A tentativa de mascarar, né? o fato é Feio. que pessoas que não têm problema com o belo acostumam-se ao belo e não o cultuam. Geralmente quem cultua o belo é quem convive no meio de muita feiura e endeusa o belo, e em adição a isto é também aquele que imputa ao belo um papel sedutor. Esses indivíduos são realmente aqueles que de fato e na realidade mais cultuam o belo quando o encontram e mais se deixam seduzir por ele, porque ficam completamente fixados na ideia. E mais um outro aspecto, isso recai exatamente sobre Colossenses, quando Paulo diz que essas coisas, como não toques isto, não proves aquilo, não olhes para aquilo outro, tem aparência de piedade, mas não tem nenhum valor contra a sensualidade. Por exemplo, uma vez eu encontrei com um grupo de adolescentes da igreja que eu pastoreava, quando eu ainda era pastor presbiteriano, pastoreando igrejas locais até 1984. E eu estava com os meus filhos, Ciro e Davi, que são os mais velhos, comigo na praia. Encontrei aquela moçada lá em Niterói, na praia de Camboinhas. E, aliás, em Itacoatiara. E naquele tempo, tanto quanto hoje, só davam mulheres belíssimas lá. Corpos esculturais, fios dentais sumários, e muito surfista, muita gente, muita onda ali no costão de Itacoatiara. E desde garoto que eu ia à praia lá, e eu não mudei o meu hábito. Quando os meus filhos começaram a olhar para as bundas, e nem os amigos deles, né? Aí, e tinha até gente que dizia, não, eu levo os meus filhos na praia de Piratininga porque só dá mulher baranga. Crente, Ficar mais crente, né? os crentes da igreja. Só dá mulher baranga, eu levo os garotos, senão eles ficam doidos. E o senhor pastor, eu digo, eu levo Itacoatiara, porque só tem mulher bonita. E eu quero que eles se acostumem. Com a beleza, né? Com a beleza, tratarem beleza com normalidade, não como tentação. Não revestir Porque, aquilo meu de amigo, um olhar sinceramente falando, moral, né? Pode passar bunda na minha frente. Porque eu, desde menino que eu vejo bunda. E, e depois, com 10 anos, eu fui para Copacabana. Eu vi tudo que é bunda da minha vida, em Ipanema. E me converti sem medo de bunda. Eu não tenho medo de bunda. E as pessoas dizem, mas meu Deus, havia pastores que chegavam lá na Vinde. Eu nunca fiquei escolhendo as pessoas que trabalhavam comigo. Podia ter bunda. Elas eram indicadas, a maioria eram indicadas, tinham um currículo. Ou então eram pessoas que se ofereciam para trabalhar e eu
confiava na competência e contratava, isso no início. Depois ficou tudo tão grande que tinha um departamento pessoal, eu só mesmo contratava aqueles que iam ter que trabalhar diretamente comigo ou iriam se relacionar comigo de algum modo no trabalho. Do contrário, não. Mas, às vezes chegavam pastores lá e ficavam incomodados, porque havia 3, 4 secretárias bonitas, ou a recepcionista não era um alemãozão horroroso, um negão assustador, um anabolizado apavorante. Não. Então, alguns chegavam e diziam, escute, pastor, me desculpe, o senhor não fica com medo de trabalhar tendo mulheres bonitas trabalhando aqui na Vinde? Eu disse, não, meu irmão, eu acho que eu ia ficar Isso revela mais o medo dele, né? Eu ia ficar com muito medo se cada vez que eu olhasse para um lado eu levasse um susto. Não medo nenhum. Agora, de fato, um fogão, o cara estava dizendo, como muitos me disseram e me dizem, especialmente entre o meio pastoral. Eu já encontrei muito pastor me dizendo assim, olha, com orgulho, eu nunca tive nem terei uma secretária mulher, eu só contrato homem. Ou secretária para trabalhar comigo tem que ser feia, porque eu não dou lugar ao diabo. Mas é a feia que a gente tem que tomar cuidado. Né? Então esse cara, o que ele está dizendo? A feia é mais fácil a gente... A feia é mais fácil a gente cair com ela. O grande problema dele tá aí. Além de tudo, tem um negócio, né, não é, Tony? Que esse negócio de feio e bonito se acaba em 2, 3 semanas de convívio. Aí você chega lá, aquela mulher bonitona para trabalhar, conviva com ela 1 semana, 2, e começa a ver os hábitos, os ritos, as chatices, a arranhetice, a voz de taboca furada quando ela está irritada, a TPM dela, não sei o que, daqui a pouco ela é a pessoa que você menos solicita. E, ao mesmo tempo, existe uma coisa que só em português se define, chamado borogodó, que não é unção estética, que é um negócio que brota de dentro da panela para fora. Aí não adianta ser bonito. Não é do lado de fora da panela. Não, ninguém joga de fora para dentro, brota do tocinho. E não importa o formato da panela. Não, meu amigo, não tem nada a ver. Nada a ver. Então, que pega, né? Aí que pega, de fato, voltando à conversa, ao assunto, a arte, que era o que a gente estava falando, contando um pouquinho de história só. Os judeus, de quem nós somos oriundos do ponto de vista de formação de consciência, não desenvolveram grandes artes por causa da lei de Moisés. Ainda assim, eles desenvolveram mais arte do que os cristãos de linha não católica e não ortodoxa, que ainda tem um pouco de arte. Por quê? O ortodoxo hoje, o ortodoxo grego, russo e católico, eles podem ser acusados de tudo, menos de terem brigado frontalmente contra as artes, ao contrário. Você está dizendo que eles têm, né? Não, se eles não tivessem contratado as artes, os arquitetos, as basílicas e tudo mais, o cristianismo não teria o acervo artístico que a humanidade se jacta de possuir hoje. Mas os que produziram essa arte no Ocidente eram pagãos disfarçados de cristãos, porque se eles não fossem cristãos, eles seriam exterminados. Entendi. Então todo Da Vinci era cristão, todo Miguel Ângelo era cristão, todo mundo tinha que ser cristão, mas eles eram seres de alma pagã, contratados pelo papado para fazer arte com simbolizações cristãs, que foi o que salvou o Ocidente em termos artísticos. Não foi o cristianismo que produziu aquela arte, o cristianismo contratou aquela arte. Quem produziu aquela arte foi a alma pagã, que é uma alma mais livre. É interessante isso, né? Mais livre. Mas voltando aos judeus. Ainda assim os judeus se davam mais liberdade artística do que, por exemplo, os cristãos protestantes se deram.
na religião. Por quê? Porque apesar de se dizer não farás para ti imagem de escultura, sobre a Arca da Aliança havia duas imagens de escultura, Sim, que eram dois querubins. sim. É verdade. Duas imagens de escultura. O que com isso a lei estava dizendo sobre não farás para ti imagem de escultura? Estava vinculando apenas a não as adorarás, não lhes darás culto. Porque se a lei estivesse dizendo não farás escultura, a própria lei teria implodido por ter feito as duas primeiras esculturas do povo judeu como ordenança descritiva supostamente dada por Deus a Moisés. As tábuas. Não, a descrição da arca do tabernáculo, do sim, adorno sim, dos querubins. Sim, tá certo, é verdade. De todos os adornos ali. Os adornos todos e os querubins, que tinham semelhança de humanos. Apenas humanos alados. Não é? Então eles ainda se permitiram uma liberdade que veio de uma imposição da lei, mas que ainda assim não foi usufruída por eles em expansão. Você vê que a arquitetura judaica é assim meio Niemeyer, é quadrada. Né? O templo era quadrado, as formas são assim retangulares ou quadrangulares, não tinha abóbada, não tinha isso, não tinha pintura. Eles trabalhavam mais com sombras e luzes. Aí, falando de uma evolução artística, a grande obra artística em Israel não foi o Templo de Salomão, que foi em muito superado pelo de Herodes o Grande, que era um pagão de alma, misto, filho de judia com um idumeu pagão. E criado muito mais como idumeu e viveu como um pagão surtado e doido, de uma habilidade arquitetônica quase incomparável e de uma habilidade política extraordinária. Conseguiu ser chamado de O Grande pelos demais e se tornar rei de Israel, ungido pelos romanos, e fez as maiores obras da história de Israel, com aquilo que de artístico até hoje existe de mais importante em Israel, foi Herodes o Grande que fez. Ou seja, foi a paganidade que produziu. Aí quando você chega na história da fé em Jesus e no Evangelho, você não encontra em Jesus nenhum tipo de estupefação com a criação humana artística. Você vê, por exemplo, os discípulos dizendo, ó que pedras, ó que construções. Mas você não vê Jesus dizendo este magnífico templo, ou não, nada. Ele passa batido, ele passa por ali como ele passa pela casa de Lázaro, como ele passa por qualquer outro lugar, como ele passa pelo cemitério de Gadara. Ele vai passando. Ele só vê beleza em lírio, em pardal, em água, em pão. Ele vê beleza em fé. Ele vê beleza em amor simples. Ele acha lindo uma viúva dar tudo quanto tem. E ela estava num templo, né? No templo, mas bonito, ele acha lindo, gesto. Ele fica embasbacada com o centurião que diz, eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Aí Jesus faz uma catedral. Imagina o que cresceu no espírito aquilo ali, né? Um ar de Jesus. Em verdade, eu vos digo, isso é um orgasmo de Deus. O que um orgasmo de Deus cria? É Deus dizendo, oh Jesus.
Mas de verdade eu vos digo que em todo Israel eu nunca vi uma fé como esta. Nunca apareceu essa beleza aos meus olhos. Então o que Jesus ensina o tempo todo é a gente ver beleza onde beleza existe. E não onde beleza não existe. Nem chamar de belo o que não é. O que não é. E Olha, nem repudiar o belo só porque não está dentro da minha parede, né, cara? A formosura de forma, aos nossos olhos é uma convenção estética. Porque, olha, eu não vou nem falar vindo do passado, porque eu enchi o saco do pessoal aqui. Mas eu poderia vir de Caim e Abel para cá, conversando sobre isso. Mas ia encher o saco. Porque é em Caim e em Abel que começa a se estruturar essa definição. E ela cresce na geração de Caim mais do que a de nenhum outro. Nimrod e as cidades, mas eu não vou nem cair na tentação de entrar nesse aspecto. Só falando do que eu tinha dito há pouco, de que a beleza, a formosura é uma convenção estética. Eu quero falar só dos meus dias. Falando só de mulher, para não falar também de arquitetura. Nos dias que eu acompanhei com os meus olhos, nesses 54 anos, 55 anos de existência. Então, mulher, até os meus 10 anos de idade, mulher avião, ainda reproduziu o modelo Marilyn Monroe. Celulitinha não era problema, celulite era gostoso. Mulher seca, mulher magra, sem celulite, não estava com nada. O cara dizia, não quero não, vai bater nos meus ossos quando eu entrar. Mulher tinha que ter fofura. Não se dava essa ênfase toda à panturrilha. Ela usava saltinho alto. A panturrilha não precisava nem ser tão desenvolvida. O grande tesão era ter aquele cortezinho aqui, ó, naquela musculaturazinha lateral da perna, por causa do sapato alto. Eu, como menino, fui ensinado pelo seu Chico Pita, quando eu tinha 5 anos de idade, que perna de mulher gostosa a gente media por aquela entradinha aqui, ó. E eu ficava embaixo das mesas olhando tudo. Todas as entradinhas. Todas as parecendo entradas. o Rei Charles, né, que Poxa. era pelo punho, né? Que É muito legal. Joelho tinha que ser carnudo. Joelho de mulher você tinha que pegar e tinha que ser carnudo. Isso aí. Coxa dela não podia ser musculosa, não dava tesão. Até meus 10 anos de idade, eu não fui bobo nesse sentido, né? Minha babá do meu irmão me iniciou com 5. Então, tinha que ser molinha. Essa região aqui era normal, uma celulitezinha na bunda era sensual. A cintura que afinava na cintura e crescia aqui no peito. E não tinha que ser duro, ele tinha que ser fofo, gostoso. Tinha que ter peito. Era ali. O rosto não precisava ser... Dente perfeito, por exemplo, não era um conceito. Ao contrário, havia mulheres com alguns defeitinhos, um dentinho montadinho aqui, uma coisinha ali, que às vezes era o charme da mulher. Né? Era uma imperfeição perfeita. Para mim, o dentinho... saliente, para mim, é irresistível. Podiam estragar aquela mulher num dentista hoje, fazendo ela ficar toda legalzinha. Parece que tá com a chapa na boca. Não era um defeito, era uma assinatura. Era uma marteladinha de quem diz, habla homem. Não é? Habla homem. Não é? Então, parla homem. Então, era um toque. Né? Hoje em dia não, vamos desentortar logo isso, não sei o que e tal. Pois bem, e o rosto não precisava ser perfeito. Precisava ser apenas composto com a pessoa. Até os meus 10 anos de idade era assim. Eu notei que dos meus 10 anos em diante, eu fiz 10 anos em 65,
quando o movimento hippie estava dando o seu grito, né? E aí logo depois vem a turma do Iê, Iê, Iê no Brasil, aquele negócio todo. Aí muda o paradigma. O paradigma começa a ser a hippie americana magra. Alta e magra. Cabelo comprido. Cabelo, John Baez, aquele estilo ali. Começa a mudar o paradigma. Aí você começa a querer ver o paradigma ser alterado. Aí de repente, as mulheres que eram bonitas ficaram feias e as mulheres que eram feias ficaram bonitas diante da minha geração. E eu não consegui entender. Eu comprei o pacote da magra, mas nem de longe abandonei o pacote da anterior. Né? Não. E porque eu digo, pelo amor de Deus, eu nunca tinha achado as magras feias. Mas e essas aqui não ficaram feias porque a moda mudou. Então eu só agreguei valor à minha observação estética. Não fiz supressão, mas alguns amigos suprimiram de vez. Ampliou o olhar, né? É um negócio tão idiota, para você ter uma ideia, que os caras que diziam antes aquilo é bonito, agora diziam aquilo é feio, belo é isto. E diziam é cafona, hoje em dia diriam é um mico. Que isso, cara? Isso aí é uma beleza ultrapassada. Para com isso. Não! Para com isso não. Quem é que não sabe? Quem é que nunca ouviu isso? Cara, é uma beleza ultrapassada. Bom, eu nunca pensei nisso. Convenções os padrões o tempo todo. hoje já são outros também, né? O tempo todo. Aí você segue um pouco mais adiante, aí quando você entra na década de 80, o belo já tinha que ser mais musculoso, a mulher ela já não tinha que ser muito fofa. A celulite tinha virado blasfêmia. A Jane Fonda era a musa. E aí começa a política do corpo, né? Bomba, anabolizante. A mulher começa a ter que ficar com o ombro. Quem não tinha um ombro largo, a década de 80 inventou aquelas ombreiras para a mulher ficar com o ombro para cima. Lembra? Na década de 80. Ficou parecendo um homem, ele botava um... Década de 80, ombreira pra cima. Hoje em dia não precisa, porque tudo que é mulher já tá de ombreira pra cima mesmo, né? Já tá, a moçada já tá toda aqui bem pra cima. Mas tinha ombreirinha, quem não tinha, pra não ficar com o ombro caído. E era já a mulher dura, que começa a entrar na moda. Vem. Quando a gente chega na década de 90, aí o que nós temos na década de 90 são dois tipos de beleza. A beleza para apresentar no vestuário e a beleza para consumo. A beleza para apresentar no vestuário é cada vez mais magra, cada vez mais garcenta, cada vez mais bintin. Os modelos. Não, bintin é anoréxica. Ela é uma mulher bonita e ficará mais bonita quando deixar de ser modelo. Não, eu estou dizendo... No dia que ela puder ganhar uns 8 quilos a mais, vai ficar mais bela ainda. A Bintin é gorda, perto de Kate De outras, Moss, tem outras aí que de perfil a gente não enxerga, né? Então, mas eu tive esse estigma. Lá, de perfil o Chico sumiu. E o outro paradigma, um é para vestir. É o paradigma anoréxico, garcento, não é? Flamingo. E o outro paradigma é o paradigma do consumo do bombado embundado. Tem que ser, tem que ter Mello e companhia, tem que ter um embundamento, não é? Senão não acontece. Esse é o conceito, é o que está aí. Agora, isso ainda vai mudar imensamente, vai fazer muitas voltas. Eu já me lembro, por exemplo, do período em que o feio estava na moda. Na década de 60, o homem bonito era o homem feio. Início da década de 70, o cara muito bonitinho, Pedrinho Aguinaga, era bundão. O homem tinha que ser mais assim, Jean-Paul Belmondo. Isso mesmo, eu tava pensando aqui. Charles Bronson, né? Marca na cara, cicatriz ali, imperfeição de homem. Aí de repente foi havendo mudanças, até a gente chegar no rostinho de Capriano.
que começa de novo a perder o impacto. Começam a surgir outras afirmações de beleza, mas tudo tem extremamente a ver com decisões de meia dúzia, em algum lugar, em algum arranha-céu em Nova York ou Paris. E aí fica essa horda de idiotas, todo mundo correndo atrás, né? Então Jesus é diferente. Jesus diz que não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então, às vezes, você vê, por exemplo, por causa de aparência, a gente entra nas piores frias deste mundo. Porque parece que o belo é bom. Assim como parece que todo gostoso é bom. E assim como parece que todo amargo é ruim. E em Deus não é. Nem todo belo é bom depois que o pecado entrou no olhar humano. Nem todo amargo é ruim depois que o pecado entrou no olhar humano. Certas curas do homem têm que vir do amargo. E certas curas para o homem têm que advir da sua capacidade de enxergar beleza naquilo que antes ele só via feio. Mas, por exemplo, Caio, quando, por exemplo, Paulo diz que as coisas são puras para aqueles que são puros, né? Essa é uma afirmação de Paulo que, para muitos, não existem aplicações quando você está relacionando isso com artes, por exemplo. Arte, falando sobre a beleza da mulher. Arte e qualquer outra forma de beleza também é convenção, não é? Quando a gente está falando de arte, a gente está falando do que a gente convencionou que fosse. Sim. Porque existem artes que só são artes por causa da convenção. Que eu, com todo respeito, eu não me considero nem burro, nem entupido, nem insensível. Mas eu olho, não consigo ver beleza. Só consigo ver a liberdade de um surto. Se for para fazer uma análise psicológica do artista, me interessa. Se for para dizer é belo, acerca daquilo ali eu não consigo. Mas convencionou-se que aquilo ali é arte. Porque tem coisas que a gente olha e o cara, isso é uma arte. A maioria hoje em dia. Né? A maioria hoje em dia. Nessas exposições aí. Na maioria, no mundo inteiro. No máximo você sai dizendo assim, pô, muito doido. Que interessante. O que viagem. Se você não gastar uns 10 minutos na frente de um quadro que você não consegue entender nada, você está achando que você chega lá fora, né? Que interessante, e não te causa viagem. E não te causa impacto nenhum. Foi. Aí você chega e diz, o que você viu? Não causou impacto, não impressionei com aquilo. Mas é arte. Então, voltando aqui à vaca fria, o conceito de belo e o conceito de feio é que precisam ser todos transformados em coisa pura, na mente de quem é puro. Porque para ele as trevas e a luz são a mesma coisa. Então, Jesus quer nos levar aquele nível em que tudo é belo, porque tudo seja grato, porque tudo exista. É a nossa categoria de mulher que se converta por inteiro. Se converta por inteiro. Por exemplo, aquela planta, comigo ninguém pode. Você já a viu plantada na porta de alguma igreja evangélica? Nunca, que eu me lembro nunca. É pecado. Porque está sempre em porta de terreiro. Ela foi doada ao diabo. Houve um dia em que o Senhor Deus chamou ao diabo e disse, Satanás, faz tempo que eu não te dou nada, desde que você se endiabrou. Escolhe uma planta para o seu agrado. Aí o diabo escolheu a comigo, ninguém pode, e entregou a um macumbeiro. Essa é a história da comigo ninguém pode, de acordo com os evangélicos. É a história da comigo ninguém pode, de acordo com os evangélicos. Ela nunca foi contada, mas a emoção evangélica
É como se a história fosse esta. Eu lembro uma vez que... E a planta é linda, É, mas ela foi doada ao diabo pelos evangélicos. Assim como bilhões de outras criaturas e criações do Senhor foram doadas então, pelos cristãos ao diabo. E cada vez mais os cristãos doam ao diabo criações divinas. eu lembro uma vez que a gente Música tava com... secular e sacra, como você queria ali. É, que a gente chegou Que a parece que é perguntar. uma divisão que Deus fez. Uhum. Rapaz, eu quero ver tudo que é crente no céu chocados com as músicas que Deus mais gostou. Ixi, que legal. Top hein? 10 da... Quero do céu. ver, De cada quero geração, né? ver todo mundo chocado com o gosto top de 10, né? Jesus. Porque eu vou te Até dizer, mais do é de uma Senhor. extravagância, meu amigo. Eu mergulho ali com o pessoal isso é do bom. Discovery, do National, no coração dos oceanos. Você vai no coração dos oceanos. Deus é doido. Gosto de Deus, meu amigo. O Raul Seixas é o cara mais careta deste mundo perto do gosto de Deus. É um monge de mente cartesiana. É o maluco menos sem loucura do mundo perto de Deus. Da apreciação da beleza. Vê o que ele dele. criou, meu irmão. Veja as criaturas, veja as cores, veja as maluquices. Assim é Deus. Você olha um pôr do sol, você olha Aí um... o cara quer discutir comigo As música cores do gospel fundo do e mar. música secular. Eu não sei o que é isso. Por falar nisso, eu confesso a você aqui, meu irmão, que desde que eu me converti, foi em 1979, eu nunca mais tinha sentido a alegria que eu sentia de tocar violão como eu senti ontem. Você não tem noção. Deus te abençoe. Caio, que... Está sendo Foi um exorcizado resgate, tá? daquela opressão maranatiana que enfiaram aí na sua alma, matando um dom de Deus. Você não imagina. O Ontem eu saí cristianismo tem beijando. muito poder de matar dons divinos. É verdade. Dons com os quais o indivíduo nasce. Deixam de apreciar coisas belas, Saiu uma boas. criança ontem, por causa eu resgatei aquele sentimento gostoso, delicioso. A história, assim, parece aquela anedota, a história do cristianismo com as artes, parece a anedota que é mais ou menos assim, eu sou ruim de piadas, mas deixa eu criar o que eu me lembro dessa Você fala piada. as coisas boas por aí, dá pra gente rir. Pois bem, é mais ou menos assim, diz que um homem de 40 anos de idade está conversando com uns amigos e conta a história dele. E a história dele se resume ao seguinte: ele vê alguém tocando maravilhosamente um piano e diz: esse foi sempre o sonho da minha vida. Mas meu pai me proibiu, porque disse que todo pianista era gay. E hoje eu estou aqui com 40 anos e não toco piano. E não toco piano. Foi só o que o pai conseguiu. Mas ele continuou gay ou ele... Claro! Não adianta nada. É só o que a igreja faz. Que bobagem, meu Deus. Só o que a igreja faz. O cara chega e diz assim: eu quero tocar piano. Aí a igreja diz assim: olha, quem toca é gay. Aí o cara não toca. Chega aos 40 anos, gay, e não toca piano. Mas essas convenções Então são tão fica fortes, matando né, dons. gente? Não, quem gosta disso vira isto. Tem... Quem não sei o que se torna aquilo. Tudo na igreja é quem faz isso se torna aquilo. Quem não sei o que vai matando dom, matando dom, matando dom, matando dom, matando dom. Conclusão: tudo que é gospel americano, que encheu a alma do mundo, foram cantores e cantoras de igreja que, quando não aguentaram mais a opressão, foram para fora cantar lá fora. A minha E frustração foi... internuraram o mundo. A minha porque igreja frustração não foi tão deixava. grande, cara. A minha frustração foi tão grande que eu era proibido de tocar. Proibido, né? Se é do Senhor, se é do mundo, aí cortei as músicas chamadas seculares. Totalmente. Aí eu consegui uma opção, clássico. Aí eu fui aprender a ler partitura, fui correr atrás, comprei partitura, estudei muitos anos de violão clássico. Até que descobriram, isso não é de Deus também, não começaram a encher o saco. Eu parei, desgostei de tudo, não tocava mais hino, eu não tocava nem hino aqui, ó, nada.
Ah, não, toca aí. Ficava arranhando ontem. Cadê o violão, hein? Tá ali dentro. Né? Eu pego lá. Você pega lá? Ah, claro. Não, você não precisa não. Eu peço pro meu querido Rodrigo, ele vai botar o interfone dele ali do lado, vai deixar aquela câmera fixa, vai correr lá, vai pegar o violão. A gente está ali ou na Betacam ali de cima, ou jovem aqui embaixo. Eu lembro uma vez aqui que a gente estava lidando com algumas crianças na igreja, tava eu e a Marta, e eu não estou lembrado qual era o tema. E aí eu comecei a perguntar a eles sobre alguns bichos, né? Os que eram, os que não eram de Deus para eles, né? Aí começa com golfinho, é de Deus, cavalo, é de Deus. Aí comecei com os bichos, eu fui entrando na conversa com os bichos mais feios, e morcego. Aí ficava aquele silêncio, não é de Deus. Barata, não é de Deus. Aranha, não é de Deus. Quer dizer, essa já é uma categoria que a gente vai criando e as crianças vão fazendo essas... já vai crescendo com esse conceito. A pobre da serpente, né? Nesse sentido não é de Deus. A serpente natural nunca no meio cristão foi redimida da serpente arquetípica. É uma safadeza com a pobre da serpente, da cobra, como animal, virar um diabo do mundo natural, como acontece no imaginário cristão, não é? Quer dizer, no meio cristão, não dá para surgir muitos naturalistas cristãos, por várias razões. A primeira, porque o mundo vai acabar. Então, para que você vai se dedicar à natureza? Segundo, porque haverá novo céu e nova terra. Então, para que você vai se dedicar à natureza? Terceiro, porque a terra agora nasce em cardos e abrolhos. Amaldiçoada é a terra por causa do homem. Então, por que você vai estudar a natureza? Quarto, porque quem nos colocou nessa situação, supostamente, foi um animal, uma incorporação satânica num animal da natureza e que nos seduziu a esse ponto. Então, a categoria dos reptilianos está banida de todos os modos, de qualquer proximidade com a gente. Depois até os mamíferos, exceto aqueles que a gente coma, porque os símios, nós não somos ancestrais, eles não são nossos ancestrais, nem nós, seus descendentes. No entanto, existe uma semelhança tão desgraçada que mesmo o crente mais certo de que não tem nada a ver com ele, acaba que não se envolve, que não chega perto. Deixa esse bicho para lá. Sei lá onde ele fala. Então, não existe ambientação na alma cristã para esse tipo de relação comum natural. Até porque a redenção para o cristão tradicional não precede a criação, ela sucede a criação. Ou seja, a redenção é um remédio de Deus para uma coisa que deu errado. Exato. Ela não é a provisão de Deus para qualquer coisa que acontecesse de errado. E para ele ter só uma expectativa de um céu, mas um céu só, né? Uma coisa angelical, né? E no máximo distante. De anjos com a gente. Exato, nunca relacionado à criação. Todas as outras coisas criadas foram criadas apenas para nunca mais existirem. O paraíso, o cosmos absoluto de Deus, de acordo com um cristão, nele só tem seres viventes, querubins, serafins, ordens angelicais e uma pancada de crente. Agora, criatura mais nenhuma. Tem lá para não ficar sem representação, tem a árvore da vida, para não ficar sem água de todo o rio da vida passa por lá, mas parece que o resto da criação inteira parece que fica definitivamente fora da maquete. A nossa perspectiva disso não é holística, né? Não é integral. Ela não envolve a criação, o ambiente. Não ouvem nem os aplausos da criação do Velho Testamento, as árvores do campo batendo palma, o culto dos animais, as alimárias louvando ao Senhor, os leãozinhos dando glória, as baleias e os golfinhos suspirando aleluias pelos mares, tudo dando glória. O texto de Isaías é bem claro nisso, né? O Salmo 29, que descreve a criação e diz: no seu templo tudo diz glória, não ouvem, e nem ouvem os gemidos
de acordo com Paulo, aguardando o dia da redenção, aguardando o nosso destino comum. Paulo diz o nosso destino comum, eles e nós e a criação, eles gemem como nós somos só as primícias dessa redenção, mas nós não somos a exclusividade dessa redenção. Eles serão redimidos. É por isso que Jesus, por isso não é uma afirmação radical demais, é também por isso que Jesus, a meu ver, bebe vinho e come as tilápias do mar da Galileia, depois de ressuscitar de entre os mortos, e leva a tilápia glorificada para a eternidade, já simbolizando a glorificação e a ressurreição de todas as criaturas e de todas as criações. Isso me deixa sempre fascinado, porque como que a gente perdeu essa noção na história, né, do olhar para a criação. A gente deixou de se preocupar. E deixamos isso com o Greenpeace. Nem só de se preocupar, mas de curtir, porque hoje em dia o mundo só se preocupa porque o mundo nunca curtiu. É por isso que hoje a natureza entrou na pauta, não por causa dela, mas por causa do nosso egoísmo, por causa da gente. Porque a humanidade até hoje não encontrou uma razão espiritual para amar a criação. Toda iniciativa humana para preservar hoje a natureza é exclusivamente por causa do homem. E enquanto... Política, né, também, né? Não, política é homem, por causa do homem, da continuidade da civilização humana, senão a gente acaba. Porque se dissesse, olha, vai acabar tudo, mas a gente não vai sofrer nada, nós somos as baratas. Nem bomba atômica acaba com a gente. Ninguém está nem aí, meu amigo. Vamos encher isso aqui de cimento, de nave espacial, de eletrônica, de chip na cabeça. Esse é o sonho desses doidos todos que a gente chama de homens à nossa volta. Mas é por causa da possibilidade da nossa extinção que alguma coisa está sendo feita. Embora no processo Deus sempre tenha reservado os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. E em relação à criação, esses 7.000, muito poucos desses 7.000 foram achados dentro da igreja. Os nomes deles são Cousteau, são outros caras. São outros. Os anjos desse sacerdócio não acendem velas nos templos cristãos, nem cantam, nem batem palma para corinho idiota. Infelizmente. Não para eles, mas para nós que entregamos o que deveria ser parte da nossa adoração, do nosso culto, do nosso louvor, da nossa consciência. Uma ordenança tão primeva, né? Cuide do jardim. Entregamos isso aí e para nós, no máximo, é uma obrigação. A gente tem que fazer alguma coisa. O que prevalece é a mentalidade de Adão. A terra é maldita, vamos ará-la, no máximo, arrancar dela o que a gente puder. Se alguma coisa vai ser feita pela terra, de modo que a gente, nos próximos 15 anos, consiga diminuir os impactos do efeito estufa e de tudo que daí decorre, será por causa do dinheiro. Ou seja, por causa do homem e dos interesses econômicos e financeiros do homem. O que a ciência vai ter que apresentar aos endinheirados da Terra e aos políticos da Terra são alternativas de energias mais econômicas. Porque se não for mais econômico, não se salvará. Se o petróleo continuar sendo mais fácil e mais econômico, eles vão queimar essa porcaria até não dar mais, até a gente morrer junto. Ou seja, se não for uma solução absolutamente diabólica do bolso, do dinheiro que é a raiz de todos os males, se o veneno contra esse veneno não for dessa potência diabólica de culto ao dinheiro, não se vai salvar a Terra do efeito estufa. O que pode retardar o processo não vai salvar a humanidade, porque no reboco dessa salvação que pode vir,
pela via do dinheiro, a gente pode passar a produzir energia limpa e outras coisas mais, mas é a mesma produção que vai implantar chip na cabeça, fazendo isso aqui, que vai gerar outra humanidade também. A gente pode não morrer do efeito estufa, mas a gente vai morrer de nós mesmos, de algum modo. Nós vamos morrer de nós mesmos, de algum modo, porque não existe amor. Então, não havendo amor, se o cara não cuida do filho que ele gerou, ele vai cuidar de que mais? Da água do rio? Leite. Leite dá em geladeira. Água dá em filtro, em torneira. Essa geraçãozinha que está aí, sonhando em virar cibernética... Eu nunca vi uma mulher carregando água de lata na cabeça para poder subir morro, para poder cuidar... Não sabe de nada. Fazer comida em casa, acho que nunca vi isso. Bunda de preta em favela do Rio é bonita por causa de lata d'água na cabeça. Subindo. Bota na tua cabeça e vê se a tua bunda não fica uma maravilha, de redondinha. Eu prefiro deixar minha bunda bem seca. Então, meu amigo, voltando aqui, saindo da digressão, dizendo que o tempo já acabou há muito tempo. E eu queria dizer que as perguntas estão anotadas para amanhã. Pode? Estão todas anotadas para eles não ficarem tristes. Então, muita coisa boa aqui. Eu queria que você tocasse. Tá. Antes do Fonseca tocar, só queria falar sobre uma observação uma vez na sala. Você deve conhecer o Paulinho Pé Azul, cantor mineiro, daquela música Bem Te Vi. Sim. Aí eu, dentro de sala de aula uma vez, com seminaristas todos crentes, né? Falei com eles, quem conhece Paulinho Pé Azul? Aí teve um silêncio, mas alguém levantou a mão e perguntou de que igreja ele era ministro de louvor. Por aí você percebe como que tá a cabeça do pessoal com relação à música, né? Porque é um compositor maravilhoso em Minas. Não, mas às vezes até o cara sabe. Ele pergunta isso, é só de safadeza. Pra te dizer esse acho que nem sabia, cara. Porque não, mas olha, eu já vi gente levantar de propósito. Assim, ao meu lado. Não sobre esse tema, sobre qualquer um outro. Sabe o que isso significa? O cara está dizendo o seguinte: quem é que teve coragem de puxar esse assunto aqui, ou esse nome, ou esse tema, a menos que esse homem seja um dos nossos? E eu já vi muita gente se levantar e depois sentar-se em reunião de pastor. Isso é a especialidade do Manel Ferreira. E depois ainda te aperta assim na perna e diz assim, ó, ele tinha que ouvir essa. Não é ignorância não, é maldade mesmo. Toca, meu mano. Vou tentar um solinho aqui, porque tem 20 anos que eu não toco, então para errar menos, tá? Tá bom. Coloca o violão aqui para mim, por favor. Aqui. Ainda bem que ele entendeu que você falou, coloca o violão aqui para mim, ele pegou o microfone. Isso aqui é maravilha. Isso é um milênio. Que maravilha, Tom, que beleza, meu irmão. Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Amém. E a gente fica por aqui até amanhã às 3 da tarde. Tchau, tchau. Bye, bye.